Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar a correção aqui das questões da prova da Polícia Civil para o cargo de escrivão, né? Eu vou falar das questões de direito penal e processo penal, como vocês sabem, eu vou falar de uma forma bem objetiva, tá? Não vou me alongar na explicação, né? O objetivo é passar o gabarito para vocês e mostrar por que a questão tá certa ou tá errada, beleza? Começando aí, pessoal, olha, já começa com uma bomba, né? Um textinho falando assim, ó, o mal infligido pela autoridade pública, sem condenação pública anterior, não deve ser classificado como punição, mas como ato hostil, porque o ato devido ao qual se aplica a alguém uma punição deve primeiro ser considerado pela autoridade pública como transgressão à lei. Não entendi bulhufas desse texto, bulhufas, né? Aí ele fala assim, tendo fragmento do texto precedente como referência, aí vai lá, o texto apresentado faz referência ao princípio da irretroatividade da lei penal. Olha, eu marcaria errado nessa questão, tá? Porque eu não vejo nada falando de uma lei que está retroagindo ou que não pode retroagir, enfim. Eu, na verdade, não entendi nada desse texto, pra ser bem sincero com vocês, então, mas eu marcaria errado nessa questão aí, né? Vamos para a próxima, é do Jamil, olha lá. Jamil telefonou para Lourdes simulando o sequestro da neta dela, isso aí já é estelionato, beleza? Ambos localizavam-se em Brasília, então Jamil e Lourdes estavam em Brasília. Ludibriada, Lourdes enviou dinheiro à conta de Jorge, que é um nascido e residente no Paraguai, é um gringo lá do Paraguai, né? Que tem conta lá no Paraguai. Beleza. Que mais? No que se refere à situação hipotética, julgue os itens que se segue. Aí vem aí, ó. Jorge não poderá ser preso pelos mesmos fatos, preso no Brasil pelos mesmos fatos. Com relação a isso, pessoal, a gente tem que saber o cumprimento de sentença estrangeira no Brasil, né? O efeito da sentença estrangeira no Brasil. E uma coisa importante, tem que saber também a extraterritorialidade. Porque olha só, na extraterritorialidade incondicionada, não interessa se o cara foi condenado no exterior, foi absolvido, foi extinta a punibilidade, ele vai cumprir a pena no Brasil de qualquer forma. Vou aplicar a lei brasileira. Agora, no caso da extraterritorialidade condicionada, uma das condições é justamente ele não ter cumprido pena no exterior, porque se ele tiver cumprido pena no exterior, eu não posso aplicar a pena no Brasil. Essa é uma das condições lá do artigo 7º, né, do Código Penal, que é esse caso aqui. Então quando fala assim, olha, ele não pode ser preso no Brasil, realmente não pode, né, porque se ele já cumpriu pena no exterior, essa é uma das condições, ele não vai cumprir essa condição, não vai poder ser aplicada a lei brasileira, tá bom? Pro Jorge, né, que é o Paraguai lá. Jamil praticou o crime de estelionato, sem problema. Que mais? É correto afirmar que o crime relatado na situação em tela foi praticado tanto no Brasil quanto no Paraguai. E aí a gente tem que saber o lugar do crime, né? Qual que é o lugar do crime, pessoal? O lugar do crime é a teoria da ubiquidade, né? O artigo 6º do Código Penal, teoria da ubiquidade, que diz exatamente, o crime é praticado tanto onde foi a ação ou omissão, quanto onde produziu o resultado, né? A ação foi aqui em Brasília, né? O resultado foi no Paraguai, então, para mim, correta essa questão aí. 65, tá? Em cada um dos itens subsecutivos é apresentada uma situação, vamos lá. Denilson, aqui na minha prova é 66, tá? Denilson, artista de rua, vestiu-se de forma jocosa e satírica com distintivos e símbolos da Polícia Civil do Distrito Federal. Nessa situação, Denilson praticou o crime de desacato. Para mim não tem nada a ver com desacato. Desacato é você ofender um funcionário público no exercício da função ou em razão dela, né? O artigo 331 aqui não fala de ofensa para ninguém, né? O simples fato de se vestir com roupa da polícia de maneira de brincadeira, não vejo desacato aí não. 67. Após ter sido roubada, Fabrícia procurou uma delegacia onde foi atendida por agente de polícia que exigiu da vítima certa quantia em dinheiro. A exigência é o crime de concussão, artigo 316. Cansei de falar isso em todos os aulões que eu dei. Ontem, na aula de véspera que eu dei aqui, tá aqui no YouTube, tá? Tem eu falando sobre exigência que configura concussão, questão correta. Beleza? O que mais? Situação hipotética, 68. Crimes contra a administração pública. Determinado funcionário público que não tem atribuição para responsabilizar, após receber vantagem indevida, deixou de levar ao conhecimento da autoridade competente a infração cometida por subordinado. Olha só. Aí fala assim, ó, nesse caso ele cometeu condescendência criminosa. Tá errado. Por que não é condescendência criminosa? Porque a condescendência criminosa ela exige que o motivo pelo qual não tenha sido responsabilizado o subordinado seja a indulgência. Se for qualquer outro motivo, eu não vou ter condescendência criminosa. Eu vou ter ou prevaricação ou corrupção passiva, que pode ser a normal ou a privilegiada. Nesse caso aqui, quando fala que ele recebeu, olha só, após receber vantagem indevida, se ele recebeu vantagem indevida, é uma corrupção passiva,
tá? Que tem os verbos solicitar, aceitar e receber, do artigo 317 do Código Penal. Então tá errada a questão 68. 69. Configura crime de desobediência a oposição à execução de ato legal emanado por funcionário público mediante atitude negativa, sendo a pena privativa de liberdade prevista para tal crime mais branda que a de resistência. Correto. Eu falei muito também isso na aula ontem, né? Ontem eu expliquei exatamente a diferença de desobediência e resistência, né, no aulão de véspera, e eu expliquei exatamente isso aqui, tá? Que a desobediência é uma oposição negativa, né? É uma oposição em que não tem violência nem ameaça, tá bom? E obviamente a pena é mais branda que a resistência, né? Então a questão 69 tá certa. E aí vem a 70, olha só. Crimes contra o patrimônio. Em se tratando de crime de roubo impróprio, embora ele seja material e plurissubsistente, não se admite a tentativa. Né? Aí eu já marcaria errado aí, porque tem uma discussão se cabe ou não cabe a tentativa, nesse caso, né? Tem gente que acredita que cabe tentativa, inclusive, então não sei por que caiu isso numa prova objetiva, mas já marcaria errado aqui. Aí vem a parte mais errada de todas, pois a consumação ocorre antes do emprego da grave ameaça ou da violência. E aí tá errado, porque no roubo impróprio é aquele roubo que era um furto, que deu errado, né? Eu tava fazendo furto ali, quando eu tô saindo, eu vejo uma testemunha, por exemplo. Aí eu vou lá e uso a violência, por exemplo, para conseguir consumar, né, aquela subtração. Então, a consumação do roubo impróprio acontece no momento da violência. Quando ele fala aqui assim, olha, a consumação ocorre antes do emprego da grave ameaça da violência, já está errado, porque a consumação ocorre exatamente no momento da grave ameaça ou da violência, beleza? 70 errada. 71. Carlos subtraiu para si, sem o consentimento de Mariana, sua esposa, a quantia de 4 mil depositada na caderneta de poupança que pertence exclusivamente a ela, ou seja, uma coisa alheia móvel, tá? Alheia, né? Pertence só para ela. Agora, presta atenção, como é esposa, eu tenho um furto contra a esposa, você tem que lembrar das imunidades, né? Artigo 181, 182 e 183 do Código Penal, que, adivinha, falei ontem na aula de véspera, tá? Falei ontem, pode olhar aqui a live que eu fiz ontem, você vai ver aqui no YouTube mesmo, tem essa live aí, eu falando que se for artigo 181, é imunidade absoluta, a gente fica isento de pena. Ele fica isento de pena. Aí o que ele fala? Nessa situação, Carlos cometeu furto, havendo consequente punibilidade. Aí tá errado. Tá errado porque é um furto contra a própria esposa. Se é contra a própria esposa, não tem violência ou grave ameaça, não fala nada de idade aqui, eu vou ter a imunidade absoluta do artigo 181. Então, eu não tenho um crime de furto, questão errada. Beleza? O que mais? Crime contra a pessoa. Olha que questão boa, ó. O crime de lesão corporal leve cometido em situação de violência doméstica não configura um tipo penal autônomo, mas uma qualificadora do delito de lesão corporal. Olha só, é exatamente isso, né? A gente tem a lesão corporal leve no caput do 129 e depois vem uma qualificadora lá no parágrafo 9º, que traz assim, olha, se for cometido nessa circunstância, a pena é outra. Tá? Isso é uma qualificadora, não é uma causa de aumento de pena. Com relação à lesão grave e gravíssima, a violência doméstica, etc., traz causa de aumento de pena, no parágrafo 10 e 11. Agora, no parágrafo 9 é uma qualificadora da lesão leve. Correta a questão 72, beleza? 73. Constitui calúnia imputar um fato ofensivo à reputação de pessoa, de modo a atingir sua honra objetiva, consumando-se o delito quando a vítima toma conhecimento. Olha, 2 erros aí. Primeiro erro, tá? Para ser calúnia tem que ter imputação falsa de um fato definido como crime. Aqui ele está descrevendo a difamação. Né? Imputar um fato ofensivo à reputação de alguém é difamação do artigo 139. O outro erro está no finalzinho, que ele fala assim, ó, consumando-se quando a vítima toma conhecimento. Se a honra que está sendo atingida é a honra objetiva, que é a imagem perante terceiros, o crime se consuma quando terceiros tomam conhecimento, beleza? Então a questão tá errada, também falei bastante isso nas nossas aulas, né, nos nossos cursos presenciais, nosso curso online, enfim. Maravilha. E aí agora eu começo, né, processo penal, tá? Fechei aqui, direito penal, vou começar processo penal. Vamos lá. Odete filmou Januário, um empresário famoso, em conversa com um político. Segundo Odete, no encontro filmado, Januário estaria oferecendo dinheiro ao político, tá? Então ela filmou ali o Januário oferecendo dinheiro pro político, enfim. Ainda que um eventual crime cometido por Januário e pelo político seja de ação penal pública incondicionada, a instauração do inquérito depende de notícia-crime
fundada em documento oficial, como um boletim de ocorrência, não sendo possível a instauração apenas com base na divulgação do fato criminoso pela mídia. Tá errado por quê? Se a ação penal é incondicionada, o inquérito ele pode começar de qualquer forma. A autoridade pode tomar conhecimento do crime de qualquer maneira, inclusive pela mídia. Se ela viu na mídia, tomou conhecimento pela mídia, ela pode, de ofício, instaurar um inquérito policial. Beleza? Então a questão tá errada. 75. Durante o inquérito, dada sua natureza administrativa e inquisitorial, não se garantem o contraditório e a ampla defesa. Até aí tudo certo. Aí vem o erro. Razão porque o advogado de Januário não pode requisitar a diligência. Aí é brincadeira. O advogado pode requisitar a diligência, tá? Pode fazer... tem várias prerrogativas que o advogado tem. Lembrando também da súmula vinculante número 14, que ele tem direito até acesso aos autos daquelas diligências que já foram documentadas, tá? Então, a questão também está errada. 76. O delegado não poderá lavrar auto de prisão em flagrante em face de Januário. Certo. Por quê? Porque não tem flagrante aqui, tá? Mas pode requerer ou cumprir o mandado de prisão preventiva ou temporária expedido pelo juiz. Para mim tá certo, apesar de ter o verbinho aí requerer, né? O correto seria representar, tá? Mas a representação nada mais é do que um requerimento, tá? Então eu considero como correta a 76. A respeito do flagrante, vamos lá, 77. O conduzido não pode se negar a realização do exame de corpo de delito quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Questão correta, por quê? Porque aquele princípio de não produzir prova contra si próprio, né, significa que o réu não é obrigado a tomar condutas ativas, né? Por exemplo, ele não é obrigado a fornecer algum material, etc. Agora, condutas passivas, tá, em que ele só recebe a conduta, aí ele é obrigado, como é o caso do exame de corpo de delito. Então, quando eu falo aqui, ó, ele não pode negar, a questão está correta, ele é obrigado realmente a fazer o exame de corpo de delito. 78. Em razão da existência das audiências de custódia, não pode o delegado relaxar o flagrante realizado por policiais, ainda que eivado de vícios. Essa questão horrorosa para cair numa prova objetiva. Horrorosa, porque tem várias discussões com relação à possibilidade do delegado relaxar ou não a prisão, né? Inclusive com a possibilidade do delegado recebendo o flagrante, vendo que não tem os indícios suficientes de não manter aquela prisão, né? Não é chamado de relaxamento especificamente, né? No artigo 304, parágrafo 1º, lá do CPP, mas é visto como um relaxamento porque ele solta o preso, né? Você vai interpretar de maneira contrária ao artigo 304, parágrafo 1º, você vai ver que ele pode soltar o preso. Então, tem gente que diz que isso é um relaxamento, né? Tem gente que diz que isso não é um relaxamento, é só uma não ratificação da prisão, enfim. Tá? Então é uma questão horrorosa para colocar numa prova objetiva, pelo amor de Deus, né? Mas, pelo que eu conheço do SESP, pelo jeito que ela está escrita, eu entendo que ele queria que você colocasse como certo, tá? Ele tá te induzindo a colocar errado, né? Mesmo, ó, tem muito vício, hein? Aí ele pode ou não pode relaxar. Quando tem vício, relaxa. Olha o delegado relaxando. Não pode, tá? Assim, em regra, o que você tem que levar para essa prova aqui? Que era para você ter levado, né, para a prova? Que quem pode fazer relaxamento de prisão é o juiz, tá? Existe a reserva de jurisdição, então o juiz faz o relaxamento de prisão. Eu acredito que seja isso que o CESP quis que você colocasse nessa questão aqui. Mas deixa a minha ressalva aqui, meu asterisco nessa questão, porque envolve muita discussão, tá? Se você errar, pode recorrer. Aí vem questõezinhas da Lei 9.099, olha lá. A lavratura do termo circunstanciado de ocorrência não acarreta o indiciamento do autor do fato. A questão está correta, porque não existe indiciamento em crimes da Lei 9.099, tá? Crime de menor potencial ofensivo não tem indiciamento, fechou? Então, questão correta. 80. O indiciamento do beneficiário da suspensão condicional do processo por novo crime implica na revogação do sursi. Tá errado, porque o que implica na revogação do sursi não é o indiciamento por novo crime, é uma nova denúncia, foi recebimento de denúncia com relação a outro crime, e isso acarreta a revogação do sursi, artigo 89, parágrafo 3º da Lei 9.099, então a questão 80 tá errada. Questão 81. Em se tratando de crime de médio potencial ofensivo, cuja ação penal seja pública e incondicionada, o MP pode oferecer a transação penal errado. Já está errado por quê? Porque a gente só fala em transação penal nos crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes de médio potencial ofensivo, não. Eles nem se enquadram na Lei 9.099, então a questão 81 também está errada, tá? Estamos acabando.
Questão 82. Ainda que não haja testemunhas da infração penal, poderá ser realizado auto de prisão em flagrante, caso em que o auto deverá ser assinado por duas testemunhas da apresentação do preso à autoridade e pelo condutor do flagrante. Copiou e colou artigo 304, parágrafo 2º do CPP. Se ninguém presenciou a prisão, duas pessoas pelo menos têm que assinar que presenciaram a apresentação do preso. Beleza? Questão correta. E 83, em caso de falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa compromissada e designada pela autoridade pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Exatamente isso, artigo 305 do CPP, tá? Questão correta. E fechando aí as últimas duas, tá? Disposições constitucionais de processo penal. O preso, olha, essa questão 84 aqui da prova, que redação horrorosa, meu Deus do céu. É brincadeira. O preso, apesar do seu direito de permanecer calado, olha só, tem nada a ver, pode indicar uma pessoa para ser comunicada de sua prisão. E se a lei admitir a liberdade provisória sem fiança, ele não será mantido na prisão. Cara, ela pegou dois incisos do artigo 5º, misturou e fez uma lambança, tá? De interpretação horrorosa. Mas eu entendo que como ele copiou esses incisos, né? Inciso, deixa eu olhar aqui, ó, 62 e 66 do artigo 5º da Constituição, eu acredito que ele queira que a resposta seja correta. Mas, cara, que lambança, tá? Nossa Senhora. Inclusive, assim, falar, ele pode indicar uma pessoa, né? A própria Constituição determina que seja indicada uma pessoa, enfim, então dá para recorrer dessa aí. 85. Segundo a Constituição Federal, o preso tem direito de reconhecer a identificação dos responsáveis pelo interrogatório policial. É verdade, tanto pelo interrogatório, né, quanto pela sua prisão, ele tem o direito de saber quem são as pessoas responsáveis. Beleza, galera? Com isso, fechamos aqui as questões aí de direito penal e processo penal da prova de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Lembrando para você, deixa aqui, né, se inscreva no canal, cara, isso ajuda muita gente, deixe seu like aqui, comente o que você achou desses comentários da prova, se você tem alguma dúvida com relação a alguma questão da prova, se você quer recorrer de alguma questão, tá? E me procure qualquer coisa que a gente te ajuda, tá bom? Fecha a conta, passa a régua, tchau, obrigado.